O apagão nunca se anuncia gentilmente. Ele chega como uma lâmina através do tecido da vida normal, rápido, silencioso, final. Num segundo, seu mundo zune com energia invisível. E no próximo, ele é despido, revelando quão frágil sua certeza moderna realmente era. Telas ficam pretas. Máquinas suspiram em quietude. Cada dispositivo em que você confiava se torna sem vida em suas mãos. Como se o mundo tecnológico inteiro simplesmente tivesse decidido que estava cansado de fingir que te sustentava. O que desaparece não é apenas a eletricidade. É a ilusão de que a ajuda está sempre por perto, de que alguém em algum lugar está monitorando a rede, consertando as falhas, mantendo tudo junto. Você percebe, com uma dor profunda o suficiente para parecer física, que a rede de segurança da qual você dependia nunca foi tecida para catástrofes que não se consertam sozinhas. O silêncio após o colapso é mais pesado que a escuridão, porque o velho mundo te ensinou a temer o inconveniente, mas não a temer a ausência de resgate. Você sente isso quase imediatamente. O encolhimento do mundo. Os quartos ficam mais frios. A água para de fluir. A comida começa sua contagem regressiva lenta para a deterioração. Você olha para a tecnologia morta como se ela lhe devesse algo, como se devesse explicar por que o abandonou sem aviso. Mas a verdade é mais simples e afiada. O velho mundo sempre foi temporário. Você simplesmente nunca teve que confrontar o que vivia sob sua superfície polida. A mecânica bruta da biologia, as leis inabaláveis da física e o fato de que a natureza não tem interesse no seu conforto. O apagão não tira apenas sua energia. Ele tira suas suposições. Ele tira a crença silenciosa de que outra pessoa, em algum lugar, está mantendo as luzes acesas. E enquanto você está nessa nova escuridão, cercado por máquinas que não se lembram mais de seu propósito, há apenas um pensamento que parece real o suficiente para se agarrar. Ninguém está vindo. O que acontece a seguir depende inteiramente de você. A vida rural nunca foi feita para ser glamourosa. Era mais lenta, mais silenciosa, mais rústica, um lugar onde o progresso chegava tarde e saía cedo. Você passou anos observando os arranha-céus das cidades brilharem no horizonte como promessas distantes, perguntando-se se estava perdendo algo maior. Mas agora, enquanto o silêncio se aprofunda e a rede elétrica jaz morta por todo o continente, a verdade surge como o amanhecer sobre sua terra. Tudo pelo qual o mundo uma vez zombou de você tornou-se silenciosamente sua vantagem. Enquanto as cidades sufocam em sua própria dependência, elevadores congelados, cartões de acesso inúteis, bombas d'água silenciosas, você está em um solo que ainda se lembra de como cuidar das pessoas que o respeitam. Aqui fora, a distância se torna um escudo. A multidão mais próxima está a milhas de distância. O pânico mais próximo, ainda mais longe. O caos que se desenrola em torres de vidro e cul-de-sacs suburbanos parece pertencer a outro planeta inteiramente. Sua terra não mudou. As árvores ainda estão de pé. O vento ainda se move. A água ainda encontra seu caminho ladeira abaixo. Os fundamentos que a civilização tentou superar permanecem leais apenas a lugares como este, onde a natureza nunca foi negociada, nunca ignorada, nunca pavimentada até a submissão. Você começa a ver seus arredores de forma diferente. O pedaço de mata atrás de sua casa não é mais apenas paisagem. É combustível, abrigo, material. O riacho lamacento que antes parecia um incômodo é agora uma tábua de salvação, esperando para ser compreendida. O céu aberto acima de você se torna um calendário, um sistema de alerta, uma promessa. A vida rural não lhe dá a sobrevivência de graça. Não é mágica e não garante nada. Mas ela lhe dá a única coisa que o mundo em colapso roubou de quase todos os outros: a capacidade de respirar, pensar, adaptar-se, sem uma multidão pressionando de todos os lados.
Ela lhe concede espaço para cometer erros que não lhe custarão tudo imediatamente. O que antes parecia atrasado no tempo, agora está firmemente à frente da crise. Aqui, o mundo pode estar acabando, mas está acabando devagar o suficiente para você aprender como não fazê-lo. O primeiro verdadeiro choque do apagão não é a escuridão, é a sede. Você gira a torneira por hábito, esperando aquela familiar descarga. Mas nada vem. Apenas um clique oco nos canos, como se a casa estivesse limpando a garganta antes de morrer. Nesse momento, você percebe a cruel ironia da vida rural. O poço do qual você se gabava, a água subterrânea pura sobre a qual você falava para amigos da cidade, não passa de um buraco profundo, sem a eletricidade necessária para puxar água dele. A bomba, antes invisível em sua confiabilidade, tornou-se um monumento silencioso à sua dependência. Então, você sai, e pela primeira vez em muito tempo, você realmente escuta. Nenhum zumbido de eletrodomésticos, nenhum tráfego, apenas o som suave e persistente de água em movimento em algum lugar além da linha das árvores. Um som que você costumava ignorar, porque pertencia a um mundo do qual você não precisava. Até agora. O riacho não se parece em nada com as garrafas de água cristalinas alinhadas em sua antiga prateleira da despensa. É turvo, bagunçado, vivo de maneiras que apertam seu estômago. Mas a sobrevivência o força a reaprender verdades que você uma vez memorizou para um exame escolar e imediatamente esqueceu. A água não precisa ser bonita para ser pura. Ela só precisa de ciência e fogo. Você se lembra do básico. A 212 graus Fahrenheit, a água para de fingir ser educada e começa a ferver com raiva volátil. Micróbios morrem, parasitas se rendem, vírus se desfazem. Mas ferver sozinho não resolve tudo. Não quando minerais, metais e contaminantes invisíveis podem transformar cada gole em uma aposta. Então, você dá um passo adiante. Você ferve a água do riacho até que se torne vapor, então captura esse vapor ascendente e o deixa esfriar. A destilação, algo que a humanidade dominou muito antes da eletricidade, retorna gotículas cristalinas ao seu recipiente de espera. As impurezas ficam para trás como convidados indesejados que finalmente entenderam a indireta. O que condensa é o mais próximo da água pura que a natureza permite. Nesse momento, agachado sobre uma panela equilibrada em um fogo rústico, você entende algo crucial. A vida rural lhe dá acesso às matérias-primas da sobrevivência, mas não às instruções. Essas você deve conquistar com suor, paciência e tentativa. A água não virá mais dos canos. Ela virá de suas mãos, sua atenção e sua vontade de se adaptar. O riacho se torna seu professor. O fogo se torna seu laboratório. E você, esteja pronto ou não, se torna o último guardião entre a sede e a resistência. A fome chega lentamente, educadamente no início. Da mesma forma que uma tempestade avisa o horizonte antes de decidir despedaçar o mundo. Sua geladeira, antes uma guardiã silenciosa da abundância, tornou-se nada mais do que uma caixa brilhante de decadência. O freezer, sua antiga rede de segurança, é agora um desastre em câmera lenta, cada hora derretendo outra camada de segurança. Todas as conveniências que costumavam lhe dar tempo agora correm contra você. E elas estão vencendo. Mas saia, e o mundo parece diferente do que sempre pareceu, por trás de um balcão de cozinha. Aqui fora, a comida não vem embrulhada em plástico ou alinhada em corredores arrumados. Ela está ao ar livre, disfarçada de ervas daninhas, árvores, raízes e vida verde teimosa que nunca se importou se uma rede elétrica existia. Dentes de leão, que você antes amaldiçoava por estragar seu gramado, de repente se revelam como uma refeição completa. Raízes amargas, mas ricas, folhas cheias de nutrientes, flores capazes de se tornarem chá, vinho, ou uma breve lembrança de que a natureza ainda tem doçura.
Os carvalhos que deixam cair bolotas pelo seu quintal se tornam algo mais do que bagunça sazonal. São pequenos estoques de carboidratos esperando pacientemente por alguém que se lembre ou reaprenda como torná-los seguros. Os taninos dentro deles podem travar uma guerra em seu estômago, mas a imersão repetida lava essa ameaça, deixando para trás calorias que duram meses. E então há as tábuas, os gigantes esquecidos de cantos lamacentos e lagoas meio esquecidas. Em um mundo que mede tudo pela utilidade, as tábuas brilham como um milagre. Suas raízes cozinham como batatas. Seus brotos jovens quebram como pepinos. Seu pólen se torna farinha, brilhante e dourada, como o nascer do sol. A planta inteira é um projeto comestível para a sobrevivência. A comida muda de algo que você compra para algo que você nota, algo que você estuda, algo que você ganha. A paciência na forrageamento, uma espécie de negociação silenciosa com a terra. Você testa, você espera, você aprende o ritmo da comestibilidade da mesma forma que os povos antigos faziam, com cautela, respeito, compreendendo que a mordida errada poderia acabar com você mais rápido do que a inanição. O teste universal de comestibilidade se torna sua oração, seu ritual, sua dança lenta com a incerteza. E à noite, enquanto as armadilhas esperam no mato e os laços repousam no silêncio, você percebe algo essencial. A natureza nunca lhe prometeu abundância, mas ela oferece oportunidade. Se você estiver disposto a observar cuidadosamente, mover-se deliberadamente e comer com conhecimento e humildade. O supermercado se foi, mas a terra sempre esteve aberta. Você estava apenas muito cheio, muito rápido, muito moderno para vê-la. O frio não é apenas uma temperatura, é um predador. Ele espera pacientemente nas paredes da sua casa, nas frestas das suas janelas, nos espaços que você ignorou quando o mundo ainda oferecia aquecimento central com o apertar de um botão. Quando o apagão se instala em sua segunda noite, você finalmente entende o que as pessoas do campo sussurravam muito antes de a eletricidade fazer todos esquecerem. Calor não é um luxo. Calor é sobrevivência. Sua casa, antes aquecida com sistemas zumbindo e conforto artificial, começa a revelar sua verdadeira natureza. Cada corrente de ar se torna uma ameaça. Cada fenda não selada se torna um ladrão roubando calor molécula por molécula. Você sente o frio descascando sua confiança. Lembrando que a natureza nunca concordou em jogar pelas suas regras. Mas a terra rural lhe dá algo que as cidades não podem: combustível espalhado por toda parte como um tesouro não reclamado. Galhos caídos, árvores mortas, toras grossas deitadas silenciosamente sob camadas de musgo. Onde os sobreviventes urbanos agarram móveis e arrancam tábuas de assoalho para lenha, você se encontra diante de florestas que vêm armazenando energia por décadas. Você só precisa da habilidade e da humildade para liberá-la. O fogo é simples, mas não fácil. Exige respeito, exige compreensão, exige uma paciência que a maioria das pessoas esqueceu como cultivar. Você se agacha ao lado de seu primeiro fogo de sobrevivência de verdade, não o tipo controlado e recreativo que você fez em acampamentos fofos. Este importa. Você aprende como combustível, oxigênio e calor dançam juntos. Como remover qualquer um deles transforma a chama em uma memória fraca e moribunda. Você começa a cotá-la a colocar pedras atrás do fogo, usando a própria terra como refletor, refletindo o calor de volta para você, em vez de deixá-lo escapar para a noite. A diferença entre esperto e descuidado se torna a diferença entre um sono quente e tremer na escuridão. A casa se transforma. Você sela frestas com camisas velhas, jornais, folhas, qualquer coisa para impedir que o ar em movimento roube o pouco calor que você cria. Você encolhe seu espaço de vida, transformando um cômodo em um casulo, em vez de tentar aquecer a estrutura inteira. Espaços pequenos aquecem rápido. Espaços pequenos
permanecem quentes. E pela primeira vez desde que o apagão começou, você percebe que está aprendendo novamente, não apenas sobrevivendo. A vida rural não é perdoadora, mas é generosa. Recompensa o esforço, recompensa a engenhosidade. Recompensa aqueles que aceitam que o conforto agora deve ser construído, não ligado. Esta noite, o fogo não apenas aquece o cômodo, ele aquece sua determinação. Uma chama silenciosa contra o vasto frio que se aproxima de todos os lados. A escuridão muda tudo. Não o tipo suave que você obtém ao desligar uma lâmpada, mas a escuridão absoluta e envolvente que se derrama em uma casa quando todas as fontes de luz morrem de uma vez. Ela parece mais pesada, parece mais antiga, parece que esperou séculos para que a eletricidade finalmente se afastasse para poder reivindicar seu território. A princípio, você pensa que pode lidar com isso. Você diz a si mesmo que seus olhos se ajustarão, que o último fragmento de bateria do seu telefone o fará passar a noite. Mas, quando aquele brilho final desaparece e a escuridão se torna total, uma verdade o atinge mais forte do que a fome ou o frio jamais poderiam. Os humanos nunca foram feitos para isso. Sua mente começa a inventar formas. Seu pulso se torna mais alto que seus pensamentos. O silêncio ganha dentes. Você precisa de luz, não para a visão, mas para a sanidade. E sem eletricidade, você se volta para o que seus ancestrais usavam muito antes de os fios levarem conforto através dos continentes: gordura, fogo e tempo. É chocante como os métodos antigos retornam rapidamente a você. A gordura de bacon que você costumava despejar descuidadamente no ralo se torna combustível precioso. Um pedaço de pano se torna um pavio. Um pequeno recipiente de metal se torna uma lâmpada capaz de afastar a escuridão por horas. Você observa a chama tremeluzir, firmar-se e depois se manter, como um companheiro escolhendo ficar acordado com você durante a noite. E de repente, o quarto muda. As sombras encolhem, os cantos suavizam. O mundo parece menor, mais seguro, quase humano novamente. Você aprende mais. Álcool queima mais limpo. Óleo queima por mais tempo. Mesmo a luz do sol pode ser roubada, focada através de espelhos ou magnificada através de vidro para perfurar sombras ou acender chamas. Você se torna um estudante da luz, porque cada minuto que você mantém a iluminação é um minuto que você mantém a esperança. O apagão lhe ensina algo que o velho mundo nunca se importou em mencionar. A luz é emocional. Ela molda seus pensamentos, sua coragem, sua capacidade de superar a próxima hora. A escuridão gera desespero. A luz, mesmo uma pequena chama tremendo em um pavio, torna-se uma declaração de que você ainda está aqui, ainda tentando, ainda indisposto a render-se à noite. No final, a lâmpada que você cria com suas próprias mãos faz mais do que iluminar o quarto. Ela ilumina algo dentro de você. Um lembrete de que, mesmo quando o mundo desaba, você ainda pode criar seu próprio amanhecer. Quando o mundo ainda zumbia com eletricidade, as ferramentas eram conveniências, coisas que você comprava, extraviava, substituía e esquecia. Mas, depois do apagão, as ferramentas se tornam algo muito mais antigo e pessoal. As extensões de suas próprias mãos, a linha entre a impotência e a capacidade. Sua garagem, antes um anexo bagunçado, transforma-se quase da noite para o dia em uma oficina de sobrevivência. Você começa a ver tudo de forma diferente. A pá quebrada que você pretendia consertar no verão passado não é mais lixo, é matéria-prima. A lâmina de arado enferrujada, acumulando poeira no canto, se torna aço esperando por uma segunda vida. Mesmo o fio de cobre emaranhado que você guardava para algum projeto um dia, de repente, parece um tesouro. Aqui fora, cercado pelo silêncio e pela necessidade, você redescobre a física não como uma aula de ciências, mas como salvação. Um galho de 1,80 m se torna uma alavanca,
concedendo-lhe a força para mover pedras que costumavam zombar de seus músculos. Uma corda passada sobre uma viga elevada se torna uma roldana, transformando levantamentos impossíveis em tarefas gerenciáveis. Máquinas simples se revelam como antigos aliados que você nunca levou a sério até agora. A afiação se torna uma espécie de moeda. Vidro, pedra, metal, tudo pode ser moldado, lascado ou golpeado para formar uma borda. Você quebra uma garrafa da maneira certa, e sua fratura cristalina se torna mais afiada do que qualquer faca de cozinha. Você golpeia uma pedra contra outra, e cacos se desprendem em ângulos limpos e agressivos que seus ancestrais usavam para construir civilizações inteiras. A habilidade primitiva de repente parece moderna novamente. Você improvisa sem hesitação, porque a hesitação não existe em um mundo que se recusa a esperar por você. Você retira molas de lâminas de equipamentos abandonados e as transforma em lâminas confiáveis. Você torce fios de cobre em laços fortes o suficiente para alimentá-lo enquanto você dorme. Você aprende a ver a estrutura oculta de cada objeto, o potencial sob a ferrugem, o propósito sob os anos de negligência. Cada ferramenta que você cria ou repara se torna uma declaração silenciosa, que o colapso não o transformou em vítima, que a escassez não roubou sua engenhosidade, que o mundo pode estar quebrado, mas você não está. A vida rural não lhe dá soluções perfeitas, ela lhe dá possibilidades. E confia que você as transformará em sobrevivência. A eletricidade antes parecia ar, em todo lugar, invisível, sem esforço. Você nunca pensou de onde vinha, porque sempre estava lá, zumbindo pelas paredes, esperando atrás de cada interruptor. Mas, quando o apagão se instala de vez, você percebe algo quase constrangedor. Você nunca estava gerando energia. Você estava apenas pegando emprestado. Agora, com a rede elétrica silenciosa e o céu não oferecendo misericórdia, você enfrenta uma nova pergunta. Como você traz energia de volta ao seu mundo quando a era da conveniência morreu? A resposta não está mais em painéis solares ou geradores de reserva. Esses dependiam de uma civilização que não existe mais. Em vez disso, você se volta para o movimento, a forma de energia mais antiga e confiável que o mundo já conheceu. Você começa com o que você tem. Um velho quadro de bicicleta se torna o coração de um gerador de manivela. Pedais se transformam em sua nova usina de energia. Cada rotação empurra elétrons através de bobinas, como gado impulsionado por portões estreitos. O progresso é lento, quase insultuoso em comparação com o velho mundo. Mas é real. Você pode sentir nas suas pernas. Você pode ouvir no zumbido fraco da vida, retornando a uma bateria que você pensou estar morta para sempre. Então, você se move para a própria terra. O riacho que lhe deu água agora se torna uma fonte de energia. Com madeira recuperada, pedaços de metal e horas de esforço teimoso, você constrói uma roda d'água que gira com o empurrão implacável da corrente. Sem software, sem cronogramas de manutenção. Apenas física, pura e honesta, girando um gerador improvisado que fornece um gotejamento constante de eletricidade. O suficiente para uma pequena luz. O suficiente para carregar um dispositivo. O suficiente para lembrá-lo de que a civilização não é a única coisa capaz de gerar energia. E quanto mais você se aprofunda, mais a Terra revela. Dois metais diferentes imersos em água salgada criam sua própria pequena bateria. Um truque tão antigo que parece feitiçaria. Placas de alumínio e cobre, um pote de salmoura e de repente você tem voltagem nascida da tensão química. Não muito, mas o suficiente para importar. Depois, há a energia termoelétrica, uma placa aquecida por fogo de um lado e resfriada por água do outro. A diferença de temperatura força os elétrons a migrar, criando eletricidade do nada, além do contraste. Quente e frio discutindo um com o outro em uma linguagem que você pode aproveitar. Não é o tipo de energia que antes iluminava cidades ou empurrava trens por continentes. É energia silenciosa, energia teimosa, energia de tamanho humano.
Mas, neste novo mundo, isso é mais do que suficiente. A vida rural não promete energia ilimitada. Ela promete algo melhor. A capacidade de criar o que você precisa com suas próprias mãos, sua própria terra e os princípios da natureza que nunca pararam de funcionar, nem mesmo quando a rede elétrica parou. Quando a internet morre, ela morre sem drama, sem mensagem de erro, sem aviso, sem um último piscar de conexão. Em um momento, o mundo é um vasto mapa de vozes, opiniões, sinais e ruído. No próximo, ele desaba em um silêncio tão completo que parece uma pressão no seu peito. Seu telefone se torna nada mais do que um pedaço liso de vidro. Seu computador se torna um monumento morto a um mundo que dependia demais de fios invisíveis. Mas a comunicação não desaparece. Ela simplesmente volta às suas formas mais antigas e cruas, aquelas que o mundo moderno esqueceu. Mas o mundo rural nunca abandonou completamente. Você começa com o rádio. Muito antes de você se importar com frequências ou antenas, havia pessoas que entendiam que as ondas de rádio não precisam de infraestrutura. Elas só precisam de espaço para viajar e alguém teimoso o suficiente para ouvir. Operadores de rádio amador, aqueles robistas que o mundo provocou por décadas, tornam-se os novos bibliotecários da conexão humana. Com um equipamento simples, algum fio e um pouco de sorte, você pode impulsionar sua voz por milhas de terra quebrada. Você pode ouvir outros presos na mesma escuridão, chamando no estática como sobreviventes gritando através de um mar sem fim. Rádios PX e walkie-talkies também ressurgem. Canal 9 para emergências, canal 19 para viajantes. Palavras-código que antes pareciam desatualizadas, de repente se tornam a única linguagem organizada restante nas ruínas. Mas nem toda mensagem pode cruzar milhas. Algumas mensagens só precisam atravessar um campo, uma colina, uma linha de árvores. Fogueiras de sinalização se tornam seu sistema de transmissão analógico. Fumaça durante o dia, chamas à noite, uma fogueira, seguro, 2 fogueiras, perigo, 3 fogueiras, ajuda, agora. Espelhos piscam luz solar codificada por vales. Explosões brilhantes e tremeluzentes que carregam significado para qualquer um que esteja observando do ponto de vista certo. Pela primeira vez em sua vida, você entende por que exércitos antigos dependiam deles. Você aprende código Morse da mesma forma que tem aprendido todo o resto desde o apagão, urgentemente. Um ponto se torna um batimento cardíaco. Um traço se torna uma respiração. SOS começa a aparecer menos um pedido de socorro e mais um mantra que o mundo inteiro está sussurrando de uma vez. E nos momentos de silêncio, quando até os rádios dormem e a noite se instala pesadamente ao seu redor, você percebe algo profundo. A comunicação nunca foi sobre velocidade, nunca foi sobre conveniência, sempre foi sobre conexão. O instinto humano de estender a mão, de ser ouvido, de não desaparecer no silêncio. Os velhos métodos são mais lentos, sim, mas são robustos, são honestos, e não falham simplesmente porque um transformador do outro lado do país decide derreter. Neste novo mundo, sua voz viaja no vento, no fogo, no metal e na paciência, não em fios. E de alguma forma, isso parece mais real do que a internet jamais pareceu. No velho mundo, segurança significava fechaduras, senhas, câmeras, camadas de proteção construídas na suposição de que o perigo era raro e a ajuda estava próxima. Mas, depois do apagão, essas suposições morrem rapidamente. As pessoas mudam quando a fome as corrói, quando a água acaba, quando as luzes nunca mais voltam. A civilização suaviza os humanos. O desespero os aguça. Aqui na escuridão rural, você aprende a regra mais antiga de sobrevivência. Sua segurança não é mais garantida pela sociedade. É garantida pela sua consciência. Sua propriedade se transforma em um perímetro, um que você deve conhecer tão intimamente quanto as linhas de suas próprias mãos. Cada caminho, cada vala, cada linha de árvores
se torna parte de um mapa mental que você percorre repetidamente até poder navegá-lo às cegas. À noite, esse conhecimento se torna sua primeira defesa, porque você não pode guardar o que não entende. Sistemas de alerta precoce surgem de restos e criatividade. Latas amarradas em uma trilha, galhos arranjados para quebrar sob o peso, cascalho solto colocado onde pegadas não deveriam estar. Nada disso é de alta tecnologia. Tudo funciona. As barreiras também importam, não para deter intrusos determinados, mas para moldar seu movimento. Troncos caídos, trincheiras cavadas, passagens estreitas perto de pontos de estrangulamento. Estes atrasam as ameaças, as canalizam para onde você quer, onde as probabilidades se inclinam silenciosamente a seu favor. Até predadores, humanos ou animais, são vulneráveis quando forçados através de um caminho previsível. E então, há os guardiões que a natureza fornece. Cães que latem antes que o perigo chegue ao quintal. Gansos que gritam com qualquer coisa estranha. A própria floresta noturna, que carrega o som mais longe do que qualquer alarme jamais poderia. Mas, talvez a habilidade mais importante neste novo mundo seja a ocultação. Não apenas esconder a si mesmo, esconder o que você depende. As pessoas não roubam o que não podem ver. Uma casa que parece revirada e sem importância se torna um escudo muito mais forte do que a bravata. Durante o dia você pratica se misturar, deixando o mundo pensar que você tem menos do que realmente tem. À noite, você se move suavemente. Fogo baixo, janelas cobertas. Você aprende a disciplina do silêncio, a disciplina das sombras. Segurança não é sobre vencer lutas, é sobre preveni-las, porque neste mundo, seus vizinhos não são inimigos, mas a fome pode transformá-los em algo imprevisível, algo trágico, algo perigoso. Aqui fora, a segurança é um hábito, e a sobrevivência é a arte de permanecer invisível, preparado e calmo o suficiente para enfrentar a noite sem se tornar parte dela. O colapso da rede elétrica fere o corpo, mas ataca a mente muito antes que a fome ou o frio cheguem a você. Quando as rotinas do velho mundo desaparecem, seus pensamentos se tornam um campo de batalha. Os dias perdem sua forma. As noites se estendem como oceanos ininterruptos. Sem horários, alarmes, compromissos ou o ritmo reconfortante de uma sociedade girando ao seu redor, o tempo se torna algo escorregadio e perigoso. É quando você aprende a verdade que nenhum manual de sobrevivência explica claramente. Sua psicologia é a verdadeira linha de frente. Se sua mente falha, todo o resto a segue. Então, você constrói estrutura onde o caos costumava viver. Você acorda com o sol, não porque é poético, mas porque seu corpo entende a luz natural melhor do que a eletricidade jamais entendeu. Você trabalha até o anoitecer, não por disciplina, mas porque o espírito humano precisa de movimento para permanecer são. Tarefas se tornam âncoras: coletar lenha, verificar armadilhas, cuidar do fogo, manter o abrigo. Cada uma é uma vitória. Um pequeno desafio contra o peso que oprime seus pensamentos. Você começa a celebrar as pequenas vitórias. Um pote limpo de água destilada. Uma refeição colhida da terra que antes não tinha significado para você. Uma noite em que o medo não apertou sua espinha. Você as conta não por sentimentalismo, mas porque seu cérebro precisa de prova. Prova de que o esforço ainda produz resultados, de que o amanhã ainda vale a pena ser caminhado. E então há o isolamento. No velho mundo, a solidão era algo pelo qual você pagava em aluguéis de férias ou buscava paz. No apagão, a solidão se torna uma sombra persistente, sussurrando dúvidas nos cantos das longas noites. Os humanos não são feitos para a solidão infinita. Mesmo as mentes mais fortes se desfazem no silêncio. Então, você busca outros. Não para criar dependência, mas para criar pertencimento. Duas pessoas compartilhando o trabalho podem realizar o que uma pessoa teme. 3 podem construir sistemas. 4 podem construir uma vida.
A comunidade se torna um remédio psicológico tão vital quanto água limpa. Você compartilha histórias, conhecimento, ferramentas e o calor frágil da presença humana. Você troca avisos sobre o clima, sobre estranhos, sobre a terra mesma. Vocês riem juntos, não porque o mundo é engraçado, mas porque o riso é uma rebelião contra o desespero. O humor se torna uma ferramenta de sobrevivência. Piadas sobre o absurdo do novo mundo, sarcasmo sobre seus próprios erros. Um sorriso compartilhado quando algo realmente dá certo. Ele libera a tensão da mesma forma que uma válvula de pressão libera vapor. E nos momentos de silêncio, antes de dormir, quando a luz do fogo dança pelas paredes e a exaustão finalmente suaviza seus pensamentos, você entende algo profundo. A sobrevivência não é apenas sobre suportar o mundo físico. É sobre proteger a frágil arquitetura da sua própria mente. Se seus pensamentos permanecem firmes, você pode reconstruir qualquer coisa. Se eles desmoronam, nem a abundância o salvará. Quando os hospitais ficam às escuras, eles não se tornam ruínas. Eles se tornam lembretes. Lembretes de quanto você, um dia, dependeu de estranhos em jalecos limpos, luzes brilhantes e máquinas que zumbiam com precisão estéril. No apagão, tudo isso desaparece. A sala de emergência mais próxima agora não passa de um prédio cheio de equipamentos que nunca mais ligarão. A responsabilidade por sua sobrevivência e a sobrevivência de qualquer um ao seu lado recai inteiramente sobre seus ombros. A medicina se torna pessoal. Você começa com os fundamentos, porque eles importam mais do que qualquer cura milagrosa que o velho mundo um dia ofereceu. Higiene simples, entediante, negligenciada, torna-se sua primeira e mais forte arma. Mãos limpas, água limpa, ferramentas limpas, feridas limpas. Nesta nova realidade, a infecção é o assassino silencioso que espreita cada passo em falso, cada arranhão descuidado, cada corte negligenciado. Um ferimento menor, do tipo que você costumava ignorar, agora exige cerimônia. Você o lava com água fervida. Você remove a sujeira com mãos firmes e cuidadosas. Você o enfaixa com um pano que esterilizou no calor, não na confiança. Você o observa todos os dias, porque a infecção floresce rápido e mata mais rápido sem antibióticos. Então, vem a medicina que a terra ainda se lembra. Plantas pelas quais você um dia passou sem pensar duas vezes tornam-se os ingredientes de sua nova farmácia. Casca de salgueiro alivia a dor e baixa a febre. Aloe acalma queimaduras e suaviza a pele rasgada. A equinácea fortalece as defesas do corpo de maneiras que os produtos farmacêuticos costumavam simular. O conhecimento parece antigo, não porque é velho, mas porque exige respeito, exige precisão. Usar a planta errada não é um erro, é uma sentença. Então, você aprende lentamente, cuidadosamente, verificando cada folha, cada caule, cada raiz. Você se torna um estudante de cor, cheiro, textura, porque a floresta não rotula sua medicina e não perdoa a confusão. Você prepara cataplasmas, você mistura chás, você seca ervas no calor fraco do seu fogo. Você memoriza quais plantas curam e quais plantas prejudicam, porque os riscos não são mais teóricos. E na ausência de ferramentas modernas, você redescobre a importância de técnicas simples. Pressão para parar o sangramento. Elevação para diminuir o inchaço, calor para extrair a infecção, frio para domar a inflamação, descanso real e ininterrupto, como o curador mais poderoso de todos. O apagão não faz de você um médico. Ele o força a se tornar um cuidador. Alguém que trabalha com paciência em vez de pílulas, observação em vez de diagnósticos, instinto aguçado pela necessidade em vez de treinamento formal. A medicina se torna não apenas uma prática, mas uma mentalidade. Mantenha-se limpo, mantenha-se atento, mantenha-se humilde, porque neste mundo, a menor ferida pode acabar com você. Mas a menor habilidade pode salvá-lo. O clima era antes um pequeno inconveniente.
Algo que você verificava no telefone enquanto tomava café. Algo que poderia atrasar uma entrega ou arruinar planos de fim de semana. Mas, depois do apagão, o clima se torna um adversário com dentes. Não há mais previsões, nem mapas de radar, nem ícones brilhantes prevendo o que o amanhã trará. Você sai, olha para cima e percebe que o céu é seu único meteorologista. E ele fala uma linguagem que você deve reaprender rapidamente. As nuvens deixam de ser paisagem. Elas se tornam avisos. Cirros altas e finas sussurram que a mudança está chegando. Estratos baixas e pesadas rastejam pela terra como uma ameaça silenciosa. Cumulonimbos imponentes se erguem como montanhas, prometendo tempestades que podem despedaçar os despreparados. O vento também se torna um mensageiro. Uma quietude repentina antes do anoitecer. Uma rajada quente no auge do inverno. Uma corrente mutável que lhe diz que a terra está inalando antes que algo se solte. Seus sentidos ficam mais aguçados, porque sua sobrevivência depende de perceber o que você antes ignorava. Cada estação carrega uma personalidade afiada o suficiente para matar. O verão assa a terra até que a água se torne preciosa como ouro. A primavera o engana com manhãs quentes e noites geladas. O outono exige trabalho, colher, armazenar, preparar. Ou o inverno punirá sua preguiça sem misericórdia. Inverno. O inverno é um teste que a terra dá sem desculpas. Ele tira o calor de sua casa, a força de seu corpo e os dias de sua margem de erro. Tempestades se tornam batalhas que você luta com preparação, não bravura. Você reforça o telhado, você tábua ou escorar as janelas. Você armazena lenha mais alto, mais seco, mais longe do perigo. Cada tempestade encontra as fraquezas que você perdeu. E cada erro se revela com brutal honestidade. A natureza não oferece lembretes gentis, apenas consequências. A temperatura se torna um de seus adversários mais perigosos. Frio entorpecedoramente lento, roubando clareza e movimento. Calor silenciosamente mortal, transformando suor em desidratação incrustada de sal. Você descobre que seu corpo só pode viver em uma faixa muito estreita. E tudo fora dessa faixa parece um ataque. E ainda assim, há uma estranha clareza em tudo isso. Quando você vê as nuvens se reunirem do cume. Quando você sente a pressão mudar em seus ossos. Quando os pássaros ficam em silêncio antes de uma tempestade. Você começa a entender o ritmo do mundo de uma forma que nenhum aplicativo de clima jamais permitiu. O clima não o serve mais. Você se adapta a ele. Você o respeita. Você se prepara para ele. Você aprende a se mover com seus padrões ou a sofrer sob sua força. Porque na escuridão rural de um mundo sem rede elétrica, o céu não é mais um cenário. É a presença mais poderosa sob a qual você vive. E ele decidirá seu destino, esteja você prestando atenção ou não.